Olá a todos vocês, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente de Geografia. Vamos dar uma verificada aí no número e objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 78, que tem como título Como é quem mora aqui? E o objeto de conhecimento, características da população brasileira. Distribuição da população brasileira por sexo, idade e renda por regiões. A partir de agora, fiquem ligados nesta aula e façam suas anotações. Para início de conversa, você pode estar aí se perguntando quem são estas pessoas que estão aparecendo nesta imagem. Estas pessoas são os recenseadores do IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão federal do Brasil. Estas pessoas são responsáveis por coletar informações a partir de entrevistas que são feitas com os moradores para o censo demográfico. Mas o que é o censo demográfico e qual é o seu objetivo? O censo demográfico é uma pesquisa que realiza o levantamento do perfil da população de um país ou de um território. Entre seus objetivos estão contar os habitantes do território nacional, identificar as características da população e revelar como vivem os brasileiros, também produzir informações para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível do governo. Por exemplo, os governos dos municípios, dos estados, o governo federal podem utilizar esses dados do censo demográfico para o planejamento de suas ações, como, por exemplo, a quantidade de vagas que precisam ser criadas nas escolas, a quantidade de empregos necessários para a população daquele território, o número de habitações, o número de hospitais que precisam ser criados para atender às necessidades dessa população. Mas quais são os dados coletados pelo censo demográfico? O tamanho da população que vive em uma localidade, a distribuição espacial e o perfil dessa população, a estrutura etária, a composição por sexo e por etnia, a renda, entre outros dados que o IBGE pode coletar informações. Mas por falar em censo, vamos verificar alguns resultados? Observem este gráfico. Este gráfico mostra a série histórica da população brasileira residente no nosso país desde o ano de 1872, que foi o ano do primeiro censo demográfico, até o ano de 2022, que é o ano do último censo realizado pelo IBGE. Mas o que nós queremos enfatizar neste gráfico são as informações dos dois últimos censos, o de 2010 e o de 2022. O censo demográfico do ano de 2010, você pode dar uma olhada aí, que a população brasileira era em cerca de 190,8 milhões de habitantes. No censo demográfico de 2022, a população brasileira contava com 203.062.512 habitantes. Uma diferença que equivale a 12,3 milhões de pessoas. Isso significa que a taxa de crescimento anual da população corresponde a 0,52%, a menor taxa desde o primeiro censo do Brasil, que foi em 1872. Bom, é importante destacar que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Por quê? Quando se calcula a densidade demográfica do nosso país, teremos poucos habitantes por quilômetros quadrados.
A densidade demográfica é uma medida utilizada pela geografia que vai calcular o número de habitantes por quilômetros quadrados, onde se faz um cálculo dividindo esses dois valores. Vamos ver como é este cálculo. Lembrando que a população absoluta do país é elevada, isto é, a soma de todos os seus habitantes, que é de 203.062.512, e o Brasil tem uma área territorial bem grande. Então, no cálculo da densidade demográfica, vamos dividir o valor desta população absoluta, representado pela letra H, pela área territorial, representado pela letra T. E desta forma, vamos ter como resultado o valor de 23,8 habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa que o Brasil possui uma baixa população relativa, ou seja, há poucos habitantes por quilômetros quadrados, ou ainda, há muita terra, há muita área territorial para poucas pessoas. Em razão da grande extensão territorial do nosso país, e apesar de ele ser um país populoso, sua população encontra-se mal distribuída por esse território, ou seja, ele é um país pouco povoado. No mapa da densidade demográfica, você pode ver aí que ele revela a distribuição da população pelo território, ou a densidade, utilizando algumas cores. Essas cores vão do amarelo, que indica a baixíssima densidade demográfica no país, ao marrom, que indica a elevada densidade demográfica. Agora, observem a densidade demográfica nas regiões do Brasil. Em quais porções do território está mais concentrada a população brasileira? Na região sudeste, há cerca de 91,8 habitantes por quilômetros quadrados. Na região sul, 51,9 habitantes por quilômetros quadrados. Na região nordeste, 35,2 habitantes por quilômetros quadrados. Na região centro-oeste, 10,1 habitantes por quilômetros quadrados. E na região norte, 4,5 habitantes por quilômetros quadrados. Observe aí a região com maior número de habitantes por quilômetros quadrados e a região com o menor número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, temos a região sudeste e a região norte. E a densidade demográfica da região aí onde você mora é a maior ou a menor do Brasil? A PNAD contínua é uma pesquisa feita pelo IBGE. E na pesquisa verificou-se a distribuição da população brasileira por idades. Vamos verificar aí neste gráfico que em 2022, você observa aí que o número de pessoas com menos de 30 anos de idade diminuiu. 2012 correspondia a 49,9%. Em 2022, esse número de pessoas correspondia a 43,3%. E o número de pessoas na faixa etária acima de 30 anos aumentou. Em 2012, correspondia a 50,1%. Em 2022, 56,7%. Observem aí, representando esta setinha laranja, a população de 60 anos ou mais, que também aumentou. Em 2012, correspondia a 11,3%. Em 2022, 15,1%. Agora, observem nesta setinha amarela um detalhe importante. A população de idosos, as pessoas de 65 anos ou mais de idade, também cresceu, atingindo 10,5% da população total em 2022. Vejamos agora a distribuição da população por sexo em 2022. De acordo com a PNAD contínua, o número de mulheres correspondia a 51% e o número de homens, 48%. 95,6 homens para cada 100 mulheres no Brasil.
Esta é uma pirâmide etária do IBGE que traz uma comparação da população brasileira no ano de 2012 e 2022. Vejamos alguns dados aí, observando as cores. Em 2022, você pode notar que houve o alargamento do topo e o estreitamento da base, mostrando a tendência de envelhecimento populacional. Em 2022, também houve a redução dos percentuais de homens e mulheres em todas as faixas etárias até os 34 anos. Também a população masculina é mais jovem que a população feminina. Além do que, entre as pessoas de 25 e 29 anos, o número de homens e mulheres era muito próximo. Também, entre a população idosa, houve maior concentração de mulheres. Quanto ao rendimento médio mensal da população por regiões, de acordo com a PNAD contínua, em 2022, o rendimento médio mensal real dos brasileiros chegou a um valor aproximado de R$ 1.586, maior do que em 2021, quando registrou o valor aproximado de R$ 1.484. O rendimento do brasileiro cresceu 6,9% em 2022, quando comparado a 2021, um valor equivalente a R$ 102. Também a região Nordeste tem menor rendimento médio per capita, ou seja, a menor renda mensal por família, cerca de R$ 1.011, enquanto a região Sul tem a maior renda mensal, com R$ 1.927 aproximadamente. Também houve o aumento no número de pessoas com rendimento mensal, de 59,8% em 2021 para 62,6% em 2022. Embora a pesquisa tenha demonstrado queda na desigualdade de renda, sendo a menor nos últimos 11 anos, ela ainda permanece em alta. Apenas 1% da população ganha mais, R$ 17.447, e 50% ganham menos, em torno de R$ 537. O Brasil tem a maior concentração de renda do mundo. A desigualdade entre ricos e pobres é um dos grandes problemas sociais do Brasil. Então, agora vamos para o momento do nosso Aplicando. No nosso Aplicando, temos a seguinte questão. De acordo com os dados do último censo demográfico do IBGE 2022, são aspectos da população brasileira, exceto, aí temos as seguintes alternativas. A população brasileira já ultrapassou a marca de 200 milhões de brasileiros. B, a população brasileira está mais jovem. C, a população de mulheres no Brasil é maior do que a população de homens. D, a maior concentração da população brasileira está na região Sudeste e a menor concentração está na região Norte. Então, pessoal, analisando as questões aí, qual seria a resposta correta? Então, vamos verificar aí. Nós temos a alternativa B, a resposta correta. A população brasileira está mais jovem. Então, vamos compreender melhor com o nosso gabarito. Em 2022, o número de pessoas abaixo de 30 anos de idade caiu 43,3%. E o número de pessoas acima de 30 anos aumentou 56,7%. Portanto, a população brasileira está mais velha. Vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, você viu sobre as características da população brasileira. Nós mostramos que, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, a população brasileira era em torno de 203.062.512 habitantes.
Quanto à população relativa, o país é um país populoso, porém é um país pouco povoado. Quanto à densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, nós vimos que a região sudeste é a região mais povoada e a região norte é a menos povoada. Quanto à faixa etária, que é a faixa de idades da população, vimos que a população brasileira está ficando mais velha. E também, sobre o sexo, nós vimos que há mais mulheres do que homens no nosso país. E quanto à renda, o rendimento mensal dos brasileiros está em torno de R$ 1.586. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Até a próxima!